dar continuidade à nossa aula sobre resolução de equações exponenciais. Recordando que nas aulas anteriores nós vimos o que é uma equação exponencial e qual a sua forma padrão, aquela forma mais simples. Igualdade de potências com a mesma base. Quando a equação é apresentada para você nesse formato, uma igualdade de potência de mesma base, para a resolução da equação, basta você fazer uma comparação dos expoentes que aparecem nessas potências. Ou seja, observa as potências, se elas têm a mesma base e são iguais, iguale os expoentes e resolva a equação que aparecer nessa igualdade. Segundo tipo é aquela em que a igualdade das potências de mesma base não estão assim prontinhas, né? Uma das potências, por exemplo, pode aparecer no radical ou em alguma situação que ela não está livre para igualar com a do primeiro membro ou a do primeiro para parecer com a do segundo grau, mas ela pode estar em alguma posição. Nesse caso, eu tenho que aplicar alguma das propriedades operatórias das potências ou das raízes, etc., para eu chegar a essa equação original naquele formato padrão. E aí resolver como no primeiro caso. O outro tipo é quando eu olho para o formato da equação original, olho o jeitão dela e vejo que ela me remete, ela me lembra uma equação do segundo grau. Então, nesse caso, eu reescrevo a equação original como uma equação do segundo grau, fazendo uma transformação de incógnitas, ou seja, eu transformo a incógnita da equação original numa nova incógnita, reescrevendo a equação original como uma equação do segundo grau normal. E aí eu resolvo essa segunda equação pela fórmula de Bhaskara, encontro os valores dessa nova incógnita e, através daquela chave de transformação que eu usei no início, eu destransformo a nova incógnita na original e aí resolvo o exercício. O outro tipo, que também tem uma aparência de equação, né, que também tem uma aparência bastante assim, característica, é uma do tipo dessa que eu vou colocar aqui agora. Observe que nesse caso a equação ela é formada no primeiro membro dela por diversas potências com base 2. Tá vendo? Elas estão somadas e diminuídas umas para as outras. Mas são várias potências de base 2 que aparecem aqui no primeiro membro dessa equação. Essas várias potências, né, elas têm todas a mesma base e apresentam no expoente soma ou subtração. Quando a equação tem esse formato que aqui está, essa aparência que aqui está, eu me lembro exatamente disso. Propriedades operatórias das potências. E aí eu me lembro, bom, se aparece quando, né, aparece soma no expoente, se aparece uma potência e nessa potência existe uma soma no expoente, poxa, isso me lembra da propriedade da multiplicação de potências de mesma base. Porque é nessa propriedade que a gente repete base e soma expoente. Da mesma forma, quando aparece uma subtração no expoente, eu me recordo da propriedade da divisão de potências de mesma base. Por quê? Porque nessa propriedade é que eu faço. Repete-se a base e subtrai expoente. Então, usando essas propriedades, eu tento reescrever essas potências decompondo em multiplicação de mesma base ou divisão de mesma base, conforme o expoente. Então, nessa aqui,
Veja que a primeira aparece uma subtração no expoente. Se é subtração, me lembra divisão de potências de mesma base. Então, eu vou transformar isso aqui em 2 elevado a x sobre 2 elevado a 1. Transformei uma potência com uma subtração no expoente em uma divisão de potências de mesma base. Pronto. Mais 2 elevado a x já é uma potência com base 2 pura, eu só vou repetir. Mais, potência com soma no expoente. Bem, soma no expoente, isso me faz lembrar a propriedade da multiplicação de potências de mesma base, onde a gente repete a base, soma expoente. Então, eu vou transformar esta numa multiplicação de mesma base. 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1, que não preciso escrever. Menos. Mesma coisa, soma no expoente, multiplicação de mesma base. Então, 2 elevado a x vezes 2 elevado ao quadrado. Transformei essa aqui, tá vendo? Transformei essa. E aqui no final a mesma coisa. Soma no expoente, multiplicação de mesma base. Então, 2 elevado a x vezes 2 elevado ao cubo. Então, essa é a transformação daqui. Do outro lado, mantém o 120 que ali está. Bem, feito essa separação, agora eu observo o seguinte. Na primeira parcela, aparece 2 elevado a x. Na segunda parcela, aparece 2 elevado a x. Não esquecendo que aqui tem 1 vezes 2 elevado a x. Tá bom, gente? Não esquece disso. Nessa terceira parcela, também aparece 2 elevado a x, mas está multiplicado por 2. Também 2 elevado a x multiplicado por 4. Aqui também aparece 2 elevado a x, mas está multiplicado por 8, que é 2 ao cubo. Como 2 elevado a x é um fator que aparece em toda equação, eu posso colocar esse 2 elevado a x em evidência. Então, colocando 2 elevado a x em evidência, eu vou analisar vezes. Vou colocar um parênteses aqui agora. Ó. Nesta dupla 2 elevado a x sobre 2, como 2 elevado a x foi colocado em evidência, nesta parcela aparece 1 meio. Lembra que aqui tem 1 vezes, né, gente? Ó, não esquece. Então, coloquei o 2 elevado a x em evidência, sobrou 1 sobre 2. Está aqui. Mais 2 elevado a x tem um 1 antes. Como eu coloquei o 2 elevado a x em evidência, sobra esse 1 aqui. Mais o 2 elevado a x veio em evidência, sobrou o 2. Menos o 2 elevado a x veio em evidência, sobrou o 2 ao quadrado, 4. E aqui o 2 elevado a x veio em evidência, sobrou o 2 elevado ao cubo, 8. Mais, né? Pronto, isso tem que dar 120. Aqui dentro agora tem uma conta simples de ser feita. 2 elevado a x vezes 1 meio mais 1 mais 2, 3, 3 menos 4 menos 1 com mais 8, 7. Pronto, 120. Aqui dentro uma soma de frações. Então, nesta soma de frações, nós vamos ficar com 2 elevado a x vezes 15 sobre 2, que é essa soma de frações que está aqui. Isso é igual a 120. O 15 sobre 2 que estava multiplicando, eu vou passar para o segundo membro com a operação inversa, que é a divisão. Então, nós vamos ficar com 2 elevado a x igual 120 dividido por 15 sobre 2. Lembrando que na divisão de fração, eu inverto a segunda, né? Então, é 120 dividido por 15 sobre 2. E para efetuar essa divisão, eu repito a primeira
troco para vezes e inverto a segunda. Aí. Posso agora fazer uma simplificação. 15 dividido por 5, 3. Aí. 120 dividido por 5 dá 24. Depois, 3 por 3, 1. E 24 dividido por 3, 8. No final, então, nós ficamos com 2 elevado a x igual 8 vezes 2. 8 vezes 2, que é 16. 2 ao cubo vezes 2 elevado a 1. Portanto, vou terminar cá em cima, gente, ó. Olha lá. 2 elevado a x igual 2 ao cubo vezes 2, multiplicação de mesma base. Então, eu repito a base, somos expoentes. Lembra que aqui é 1. 3 mais 1, 4. Aí. Agora, ficamos com a equação exponencial básica. Igualdade, duas potências com a mesma base. É só comparar o expoente. Daqui, então, eu tiro que nessas condições o x é 4. Pronto, essa aqui, então, é a resposta da nossa equação original. Então, veja que neste modelo de equação, o procedimento foi aplicarmos as propriedades operatórias das potências, decompondo as potências que aqui aparecem. Depois a gente olha qual potência que é repetida em todo o polinômio aqui, né? E coloco ele em evidência. E aí eu vou fazer as continhas que aparecerem até chegar no ponto padrão ideal, que é a igualdade de potências de mesma base. E aí a conclusão é simples. Potências iguais, bases iguais, expoentes obrigatoriamente iguais. Então, a solução dessa equação é 4. Com isso, eu passei para vocês os principais formatos em que aparecem uma equação exponencial, desde a mais simples até essa aí, que tem um formato um pouco mais trabalhoso da gente fazer. Mas acho que tudo a gente depende de usar propriedades operatórias de potências ou de raízes. E eu já tinha dito que nessa matéria de exponencial, né, o pré-requisito seriam essas equações aí. Então, por hoje, ficamos por aqui. Fiquem ligados para uma próxima aula, então. Tchau para vocês. Aquele abraço.